Guerras, crises financeiras, moedas desvalorizadas, tudo isso pode derrubar quem não se prepara. Mas a palavra de Deus nos ensina princípios de gestão de riscos que atravessam gerações. Nesta lição, você vai descobrir 3 princípios bíblicos para proteger seu patrimônio, gerenciar seu fluxo de caixa e construir uma base sólida, mesmo quando o mundo parece virar de cabeça para baixo. Não saia agora, assista até o fim e veja como transformar sua fé em um escudo forte para sua empresa. Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Estamos comprometidos em orar para que o seu negócio cresça e prospere. Explore as lições de hoje para descobrir como aplicar 3 princípios bíblicos essenciais para proteger seus bens e administrar bem o seu fluxo de caixa. No cenário de riscos globais desenhado pela guerra entre Israel e Irã, o setor de energia, especialmente o petróleo, ocupa o centro de todas as preocupações. Quando as primeiras bombas atingiram o território iraniano em 13 de junho de 2025, os investidores reagiram imediatamente. O preço do Brent disparou 7,02%, fechando a $74,23 por barril após um único dia de negociações extremamente voláteis. Esse número não representa apenas um pico no gráfico de preços, mas soa como um alerta sobre a vulnerabilidade da cadeia global de suprimentos de petróleo e gás. O Oriente Médio, com o Irã como um dos principais exportadores, depende inteiramente da manutenção do fluxo de mercadorias pelo Estreito de Hormuz, um gargalo por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo bruto. Qualquer ação militar mais incisiva que interrompa essa rota elevará os custos de transporte, seguros e, por fim, o preço final dos produtos energéticos a níveis incontroláveis. Escalada do conflito. Desde que Israel lançou a Operação Leão Desperto em 13 de junho de 2025, os bombardeios aéreos e as operações especiais se expandiram para diversos alvos estratégicos, incluindo centros de comando e logística da Força Quds em Isfahan e Shiraz, depósitos nucleares suspeitos nos arredores de Natanz, rotas de abastecimento do IRGC, Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ligando o Irã a forças proxy na Síria e no Líbano. Ataques noturnos com caças F-35I e drones kamikaze incapacitaram a coordenação da defesa aérea do Irã na região de Teherã. Fontes de inteligência ocidentais indicam que Israel teria recebido apoio indireto dos Estados Unidos e do Reino Unido em forma de compartilhamento de imagens de satélite, aumentando a precisão dos ataques. Baixas e deslocamentos, vítimas civis e evacuações. Irã. 224 civis mortos e milhares de feridos em decorrência de ataques a depósitos de armas próximos a áreas residenciais. Israel. 24 civis mortos, principalmente devido a ataques retaliatórios com mísseis balísticos e drones suicidas iranianos. Aproximadamente 3.000 israelenses foram evacuados de bases militares próximas ao eixo Irã-Doha. Os Estados Unidos coordenaram com organizações internacionais a criação de corredores humanitários, evacuando pelo menos 330 mil civis do centro de Teherã, com prioridade para áreas próximas à sede da televisão estatal, delegacias de polícia e 3 hospitais de referência. Reação e preocupações internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu sua participação na cúpula do G7 no Canadá para convocar uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança Nacional, NSC, dos Estados Unidos, a fim de discutir medidas para conter a escalada e evitar uma possível retaliação nuclear. A Organização das Nações Unidas, a União Europeia, a China e a Rússia emitiram uma declaração conjunta pedindo um cessar-fogo condicionado e enviaram missões de mediação tanto para Teherã quanto para Tel Aviv. Organizações humanitárias como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o Acnur e a Médicos Sem Fronteiras reforçaram o envio de ajuda médica, abrigos provisórios e suprimentos básicos para centenas de milhares de iranianos deslocados. Contra-ataque do Irã.
O Irã lançou mais de 50 mísseis balísticos de médio alcance e empregou vários drones suicidas contra grandes centros urbanos como Tel Aviv, Haifa e bases militares ao longo da fronteira Israel-Líbano. O sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel interceptou mais de 80% dos mísseis, mas explosões pontuais ainda causaram vítimas em bairros residenciais. Milícias pró-Irã na Síria e no Líbano, notadamente o Hezbollah, intensificaram os ataques de artilharia e emboscadas esporádicas, elevando o risco de que o conflito se transforme em uma guerra regional em larga escala. 5. Impacto econômico, mercados globais. O Brent ultrapassou a marca de $80 por barril, atingindo o nível mais alto dos últimos 6 meses, impulsionado pelo receio de interrupções no fornecimento a partir do Oriente Médio. Os preços do ouro e o índice Dollar Index DXY continuam em forte alta, refletindo o movimento de capital em busca de ativos considerados porto seguro. As principais bolsas de valores de Nova York, Londres e Tóquio registraram quedas acentuadas, já que investidores correram para vender ações de setores altamente sensíveis a riscos geopolíticos, como aviação, turismo e logística. Empresas de seguros globais também enfrentam um risco elevado de indenizações devido aos danos a propriedades civis em ambos os lados do conflito. Do ponto de vista corporativo, este é o momento de colocar em prática uma estratégia de gestão de riscos abrangente e flexível. Em primeiro lugar, as empresas devem considerar o reforço de proteções por meio de instrumentos derivativos, contratos futuros, futures e opções, para travar antecipadamente o preço de compra de matérias-primas e mitigar choques de volatilidade de curto prazo. Paralelamente, diversificar as fontes de fornecimento, investindo em portos de transbordo alternativos e ampliando parcerias com regiões produtoras de petróleo e gás fora do Oriente Médio, como Estados Unidos, Rússia e norte da Europa, ajuda a reduzir a pressão sobre Hormuz. Além do aspecto financeiro, empresas de energia devem desenvolver planos de cenário, alocando recursos para logística, tanques de armazenamento de reserva, frota terceirizada, para que, em caso de imprevistos, o fluxo comercial seja mantido. Ademais, a crise nos preços do petróleo desencadeia uma onda de inflação global, impactando diretamente os custos de produção e os gastos de consumo. Em termos macroeconômicos, bancos centrais podem ser obrigados a ajustar as taxas de juros para conter a alta de preços, elevando o custo de captação de recursos. Portanto, as empresas devem não apenas gerenciar o risco de preço de matérias-primas, mas também revisar sua estrutura de capital, otimizar o fluxo de caixa, cash flow, e avaliar cuidadosamente o equilíbrio entre dívidas de curto e longo prazo, garantindo a continuidade operacional e evitando o efeito cascata de juros crescentes. Por fim, no horizonte de longo prazo, esta crise reforça para os líderes corporativos a importância da transição energética sustentável. Investir em fontes renováveis, energia eólica, solar, hidrogênio verde, não é apenas uma tendência, mas uma defesa robusta contra choques geopolíticos. Quando a infraestrutura petrolífera deixa de ser a única carta na manga, a empresa ganha mais resiliência para lidar com volatilidades, além de reforçar a imagem de responsabilidade ambiental junto a clientes e investidores. Em resumo, o choque nos preços do petróleo após 13 de junho não é apenas um número temporário no painel eletrônico, mas um lembrete contundente da profunda ligação entre geopolítica e finanças. As empresas que reconhecem isso desde cedo e se protegem de forma proativa, combinando ferramentas financeiras e estratégias operacionais inteligentes, não apenas sobreviverão, mas poderão extrair oportunidades em meio à instabilidade. Ouro como refúgio final. Quando a maré de instabilidade geopolítica se intensifica, o ouro reafirma seu papel como refúgio final para o capital global. Logo após a escalada do conflito Israel-Irã em 13 de junho de 2025, o preço do ouro no mercado mundial subiu mais de 1%, chegando a cerca de R$ 3.428,10 por onça, o maior nível desde meados do mês anterior, refletindo o temor de risco e a demanda por proteção dos investidores. No Oriente Médio, o principal polo de negociações permanece sendo o mercado de Dubai.
O preço do ouro 24 quilates disparou para 412,75 AED por grama a poucos dirhams de distância do recorde histórico, pressionando fortemente a indústria joalheira e os consumidores locais. Esse valor impacta não apenas quem compra barras de ouro, mas também comprime as margens de lucro das marcas de joias e eleva o custo de oportunidade para quem mantém grandes estoques. Principais riscos: volatilidade de preços movida por efeito manada. Em tempos de crise, o ouro pode disparar rapidamente, mas também cair bruscamente quando as tensões diminuem ou surgem uma onda de realização de lucros, profit taking. Por exemplo, apenas um dia após atingir o pico de R$ 3.428, o preço recuou para R$ 3.388, com sinais de possível negociação diplomática, um exemplo vivo da instabilidade do chamado ouro de crise. Custo de oportunidade ao manter ouro por muito tempo. Diferentemente de títulos ou ações que pagam dividendos, o ouro não gera rendimento. Alocar grande volume de capital em metais preciosos pode fazer empresas e carteiras de investimento perderem oportunidades em mercados mais lucrativos, especialmente quando o Fed sinaliza corte de juros e as ações voltam a subir com força. Custos de armazenamento e seguro. No caso do ouro físico, além do spread entre compra e venda, o investidor arca com despesas de armazenamento, seguro e transporte, o que pode se tornar um fardo financeiro se o preço do metal permanecer estável ou cair. Risco de mudanças na política e liquidez. Quando vários bancos centrais intensificam a venda de reservas de ouro para equilibrar seus balanços patrimoniais, a liquidez de mercado pode ficar mais restrita. Além disso, regulamentações de supervisão sobre transações de ouro, como taxação de operações e restrições à compra e venda direta, podem congelar o mercado em momentos críticos. Propostas de estratégias de resposta. Equilibrar a participação do ouro na carteira. Manter cerca de 5–10% do patrimônio total em metais preciosos, suficiente para a proteção de risco sem comprometer oportunidades de retorno em outros ativos mais rentáveis. Usar instrumentos derivativos. Contratos futuros, futures e options de ouro permitem que empresas travem antecipadamente o preço de compra, reduzindo a volatilidade de curto prazo sem arcar com custos de armazenamento. Diversificar formas de posse. Combinar ouro físico, barras, lingotes, para a segurança tangível, com produtos financeiros, ETFs, fundos de ouro, certificados de ouro, para aproveitar maior liquidez e taxas de administração mais baixas. Monitorar atentamente a política monetária. Acompanhar de perto as reuniões do Fed, BCE e BOJ. Sinais de flexibilização monetária, corte de juros, tendem a reduzir o preço do ouro, enquanto políticas de aperto, aumento de juros, fortalecem o apelo do ouro como porto seguro. Desenvolver planos de cenário para crises. Elaborar cenários considerando níveis-chave de preço do ouro, $3.300, $3.500, $3.700 por onça e estratégias automáticas de ajuste da alocação de ativos, possibilitando comprar mais ou vender parte do ouro quando a volatilidade ultrapassar os patamares projetados. Enquanto as tensões geopolíticas persistirem, o ouro seguirá como boia de salvação em meio a tempestades financeiras. Porém, o sucesso não está apenas em manter o ouro, mas em gerenciar riscos de forma eficiente, usar ferramentas financeiras modernas e manter uma carteira flexível, garantindo que a empresa preserve sua posição e aproveite oportunidades mesmo em cenários incertos. Efeitos colaterais na segurança alimentar. Mesmo não estando entre os maiores exportadores mundiais de trigo, a crise Israel-Irã levantou preocupações profundas sobre segurança alimentar, especialmente no Oriente Médio e Norte da África, MENA, regiões fortemente dependentes de importações. Em meados de junho de 2025, os contratos futuros de trigo na Bolsa de Chicago, CBOT, ficaram em torno de $5,30 por bushel, um leve aumento em relação ao início do mês, impulsionado por pressões psicológicas e custos de transporte, um sinal claro de que o mercado entrou em modo de risco.
Dois fatores agravam essa tensão. Primeiro, países da região MENA, como o Egito, devem importar cerca de 14 milhões de toneladas de trigo na safra 2025-26, 14% acima da média plurianual, estimulando o aumento de estoques em meio à escalada da instabilidade. Segundo, o preço do Brent saltou quase 9% logo após 13 de junho de 2025, elevando os custos de transporte marítimo e rodoviário e pressionando ainda mais os preços globais de alimentos, especialmente do trigo. Principais riscos: interrupção da cadeia de suprimentos. Quando o transporte pelo Estreito de Hormuz e pelo Golfo Pérsico é afetado por questões de segurança, as rotas de abastecimento da Europa, América do Norte e região do Mar Negro para o Oriente Médio podem enfrentar atrasos ou bloqueios, gerando escassez pontual e alta de preços. Aumento dos custos de transporte. A volatilidade do petróleo eleva taxas de fretamento de navios, seguros portuários e custos de combustível, acrescentando 5 a 10% ao custo final do trigo importado. Pressão inflacionária nos alimentos. O aumento do preço do trigo impacta diretamente o custo da farinha, do pão e de produtos processados, repercutindo no Índice de Preços ao Consumidor, CPI, de muitos países em desenvolvimento. Risco de acúmulo excessivo. Em meio ao pânico, alguns governos e empresas podem intensificar o armazenamento, hoarding, criando uma bolha artificial de oferta e demanda que pode estourar com ajustes bruscos quando a crise se dissipar. Propostas de estratégias de resposta. Diversificar as fontes de abastecimento. Comprar de múltiplas regiões produtoras, UE, França, Alemanha, Mar Negro, Ucrânia, Rússia e América do Norte, EUA, Canadá, para evitar dependência de uma única rota comercial. Proteção via instrumentos derivativos. Utilizar contratos futuros, futures e opções, options, de trigo para travar preços de compra, reduzindo a exposição à volatilidade sem necessidade de estoque físico imediato. Ampliar os estoques estratégicos. Construir e manter armazéns suficientes para cobrir de 3 a 6 meses de consumo, com um sistema de giro de estoque, rotate stock, para evitar perdas por deterioração e usar os recursos de forma equilibrada. Cooperação regional. Incentivar acordos bilaterais ou multilaterais dentro da MENA para compartilhar informações de mercado, infraestrutura portuária e políticas aduaneiras e tributárias favoráveis, minimizando barreiras comerciais. Aplicar tecnologia de cadeia de suprimentos. Integrar blockchain e IoT para rastrear a rota das mercadorias, otimizar cronogramas de transporte marítimo e aumentar a transparência em toda a cadeia de fornecimento. 1.4. Tecnologia. A crise Israel-Irã impacta fortemente o setor de tecnologia por dois canais principais, o sentimento do mercado e a cadeia de suprimentos global. Imediatamente após o início da guerra, em 13 de junho de 2025, o índice S&P 500 caiu 1,1%, com as ações de tecnologia sofrendo forte pressão devido ao sentimento generalizado de risk-off. O S&P 500 fechou em queda de 68 pontos a 5.977 pontos. Por outro lado, algumas empresas de tecnologia voltadas para a defesa, como a Elbit Systems, registraram um aumento expressivo na demanda, impulsionadas por contratos de cibersegurança e armamentos inteligentes. As ações ELST da Elbit Systems subiram mais de 5% no primeiro dia de negociação após o início do conflito, indicando que investidores valorizam o potencial de crescimento de longo prazo do segmento de defesa tecnológico. No entanto, se o conflito se prolongar, o risco de interrupções na cadeia de suprimentos de componentes, especialmente semicondutores e placas de circuito impresso vindos da Ásia, tende a se agravar. Os ataques podem afetar rotas de transporte pelo Estreito de Hormuz e pelo porto de Jebel Ali, atrasando remessas de Taiwan, Coreia do Sul e Vietnã para os EUA e Europa. O resultado é o aumento dos custos de produção de eletrônicos e prazos de entrega menos confiáveis. Principais riscos: desvalorização das ações de tecnologia devido ao sentimento de aversão ao risco, risk-off.
Interrupções na cadeia de suprimentos críticos de componentes, semicondutores, PCB, da Ásia para centros de produção. Aumento dos custos operacionais com a alta do preço da energia, elevando despesas de produção e logística. 1.5. Moeda. Em meio à incerteza geopolítica, o capital tende a migrar para refúgios seguros como o dólar americano, USD, o franco suíço e o iene japonês, JPY. No primeiro dia após o início do conflito, o dólar subiu cerca de 0,4% em relação a uma cesta de moedas principais. O iene e o franco suíço também se valorizaram 0,3% e 0,4% em relação ao dólar, fonte Reuters.com. No entanto, nos dias seguintes, o dólar manteve-se relativamente estável, com uma alta modesta de 0,25% frente a algumas moedas-chave, refletindo que investidores reavaliam o status do dólar como porto seguro. Por outro lado, o real iraniano despencou de cerca de 840 mil para quase 955 real por dólar em apenas 2 dias de conflito, uma prova clara de crise política e sanções iminentes. O shekel israelense também enfrentou oscilações, pressionado por custos financeiros crescentes, redução de liquidez e queda na confiança dos investidores domésticos. Moedas regionais, elevando o custo de importação de matérias-primas e componentes, aumentando a pressão de custos. Maior volatilidade cambial, intensificando o risco em transações internacionais e afetando diretamente as margens de lucro em exportações e importações. Pressão inflacionária em economias com moedas mais fracas, já que produtos importados ficam mais caros e os custos de crédito tendem a subir. Parte 2. Princípios bíblicos para a gestão de riscos. Diante de instabilidades geopolíticas e financeiras globais, os princípios de gestão de riscos na Bíblia não são apenas orientações espirituais, mas verdadeiros guias práticos para decisões de investimento e administração empresarial. A seguir, uma análise mais profunda de 3 princípios fundamentais com aplicações práticas. 2.1. Planejamento cuidadoso. Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa, para ver se tem com que a acabar? Interpretação. Calcular a despesa vai além de listar custos materiais, exige avaliar todos os fatores envolvidos, mão de obra, prazos, riscos imprevistos e recursos de contingência. Aplicação em investimentos e negócios. Avaliação completa de projetos. Antes de alocar capital, a empresa deve elaborar uma matriz de riscos para cada componente, financeiro, recursos humanos, jurídico, tecnológico, e reservar uma margem de contingência de pelo menos 10 a 20% do orçamento total. Análise de cenários. Simular pelo menos 3 cenários, otimista, base e pessimista, considerando variações em taxas de juros, câmbio e custos de insumos, e definir pontos de stop-loss e limites de reequilíbrio da carteira. Roteiro estruturado de controle. Estabelecer marcos de revisão, mensais, trimestrais e um mecanismo de ajuste imediato para quando indicadores-chave ultrapassarem os limites permitidos. 2.2. Diversificação para reduzir o risco. Eclesiastes 11, versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8, pois não sabes que mal haverá sobre a terra. Interpretação. Repartir significa distribuir riscos de forma que, se um setor for atingido, os recursos restantes ainda se mantenham seguros. Aplicação em investimentos e negócios. Alocação de ativos multidimensional. Ir além da divisão entre ações, renda fixa e caixa, incluir imóveis, commodities, fundos de hedge e energia renovável. Diversificação geográfica. Manter equilíbrio entre mercados desenvolvidos, EUA, UE, e emergentes, Índia, Sudeste Asiático, para mitigar riscos políticos ou legais concentrados em um único país. Diversificação da cadeia de suprimentos. Para empresas de manufatura e comércio, construir uma rede de fornecedores principais e secundários em diferentes regiões para evitar paralisação total caso um ponto de fornecimento seja interrompido. 2.3. Gestão fiel e generosa. 1 Timóteo 6, 17 a 19.
Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Acumulem para si mesmos um tesouro sólido para o futuro, praticando o bem, sendo ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Sentido bíblico. A riqueza não é apenas um meio de gerar lucro, mas uma oportunidade de cumprir responsabilidade social e refletir os valores que Deus nos confiou. Aplicação prática em investimentos e negócios. Investimento socialmente responsável, ESG. Priorizar projetos que sigam padrões ambientais, sociais e de governança corporativa. Evitar setores que causem danos à comunidade, tabaco, armas de destruição em massa, mineração sem controle. Programa de partilha de lucros. Criar fundos de bem-estar para funcionários, apoiar comunidades locais, especialmente em tempos de crise, para fortalecer a coesão e consolidar uma reputação de marca sólida. Transparência e honestidade. Manter relatórios financeiros periódicos, divulgar de forma clara os investimentos e os gastos filantrópicos, construindo confiança duradoura com acionistas e sociedade. 3.1. Diversificar a carteira de investimentos. Princípio bíblico. Eclesiastes 11, versículo 2 aconselha: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aplicação prática. Alocação de capital em múltiplos ativos, ações, títulos públicos, exemplo, Tesouro Direto Brasileiro, commodities, ouro via ETFs como SPDR Gold Shares, GLD, imóveis e energia renovável. Exemplo real. Durante a crise Rússia-Ucrânia em 2022, carteiras que combinavam ouro e títulos registraram perdas menores do que aquelas compostas apenas por ações, dados da BlackRock. 3.2. Uso de derivativos, futuros e opções. Princípio bíblico relacionado. Lucas 14, versículo 28, destaca a importância de calcular o custo antes de iniciar, algo comparável a usar derivativos para travar preços e proteger o planejamento financeiro. Aplicação prática. Contratos futuros, futures. Utilizar contratos futuros de petróleo Brent ou trigo para proteger preços de compra-venda futuros, evitando surpresas com flutuações de mercado. Opções, options. Comprar put options estabelece um preço mínimo para o ativo, exemplo, petróleo, ouro, permitindo ganhos em caso de alta, mas garantindo proteção na baixa. Exemplo real. Em outubro de 2024, a atividade de hedge de petróleo via futuros e opções atingiu um recorde de 68,44 milhões de barris, à medida que produtores temiam riscos no Oriente Médio. 3.3. Gestão de liquidez e criação de fundo de contingência. Princípio bíblico relacionado. A história de José em Gênesis 41, versículo 34 a 36, estocar alimentos nos 7 anos de fartura para sobreviver aos 7 anos de fome, mostra a importância de manter reservas. Aplicação prática. Manter uma reserva mínima de caixa, garantir pelo menos 5 a 10% da carteira em liquidez para reagir rapidamente a oscilações de mercado, evitando vendas forçadas de ativos a preços baixos. Criar linhas de crédito de contingência. Negociar limites de crédito com bancos com antecedência, assegurando acesso rápido a capital sem enfrentar juros elevados de última hora. Estabelecer um fundo de reserva Contingency Fund, equivalente a 3 a 6 meses de despesas operacionais, garantindo continuidade das atividades em cenários críticos, interrupção de cadeia de suprimentos, aumento de custos de insumos, crise de liquidez. Conclusão. À medida que a crise Israel-Irã entra em uma nova fase em 17 de junho de 2025, o mapa de riscos geopolíticos e financeiros deixou de ser apenas linhas em gráficos de petróleo, ouro, trigo, tecnologia e câmbio. Tornou-se uma prova de sobrevivência para todo empreendedor.
No entanto, em meio a essa tempestade de incertezas, os princípios bíblicos ainda ecoam. Planejar cuidadosamente antes de construir, Lucas 14, versículo 28. Dividir bens em 7 ou 8 partes para reduzir o risco, Eclesiastes 11, versículo 2. E gerir a riqueza com fidelidade e generosidade, 1 Timóteo 6, 17 e 19. 3 estratégias de hedge modernas e práticas: diversificar a carteira em ações, títulos, commodities e imóveis, buscar refúgio em ativos seguros como ouro, títulos soberanos e moedas fortes e priorizar investimentos socialmente responsáveis (ESG), permitem ao empreendedor cristão não apenas mitigar perdas, mas também preservar reputação e valor duradouro. Em meio ao turbilhão financeiro e geopolítico, a fé torna-se um farol, não apenas para sobreviver, mas para viver plenamente com esperança e propósito, protegendo tanto o patrimônio quanto a alma. Quando a sabedoria de Deus guia cada passo, cada decisão de investimento deixa de ser apenas uma conta de lucro, torna-se um testemunho de fé inabalável e de uma visão para um futuro próspero e resiliente. Obrigado por caminhar com a Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um símbolo de fé, um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. PIN. Não perca as próximas lições. Você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Teremos alegria em orar para que o seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado.